Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de número 4 de Perícia Técnica Judicial. O assunto abordado hoje será a nomeação do perito. Além disso, nós veremos alguns artigos do Código de Processo Civil que interessam ao perito, ok? E vamos inclusive conhecer uma simbologia que é característica do direito que nós que não somos da área sempre fazemos confusão. Vamos à nossa aula, então, de perícia técnica judicial gratuita. E não se esqueçam, para quem não comprou a apostila ainda, é só clicar no link lá embaixo da descrição do vídeo, comprar a apostila de perícia. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos para a nossa aula de número 4. O tópico 4º da apostila, como é feita a nomeação do perito. Hoje a aula vai ser um pouco mais longa, um pouco mais pesada também, porque a gente vai ver os artigos do Código Civil que regulam a profissão de perícia. Vai ser um pouco mais cansativo, mas necessário. É um assunto que precisa ser visto porque é fundamental que o perito saiba quais são as suas diretrizes, o que você pode, o que você não pode fazer, enfim. É extremamente importante ter essa consciência toda da parte legal e do Código do Processo Civil, de processo civil que regulamenta a profissão. Então vamos lá, como é feita a nomeação do perito? A nomeação é sempre feita através do juiz. Ele o fará assim que ficar constatado que o objeto do processo só terá uma conclusão se houver a ajuda de um profissional tecnicamente qualificado para esclarecer os fatos da lide. Ele dará um despacho no processo, comunicando a nomeação do profissional de sua confiança ou encontrado no cadastro de peritos do Tribunal de Justiça. Seu despacho é geralmente no formato abaixo. Abre aspas, nomeio o Dr. Marcos Aurélio Oliveira como perito nesse processo. Intime-se o perito para que, em aceitando o encargo, apresente a proposta de honorários. A forma é mais ou menos essa aí, com algumas variações, mas geralmente é essa aí a maneira com que o magistrado coloca no seu despacho. Então, é isso aí. Somente quem pode nomear o perito é o juiz. Ninguém mais pode, nem as partes, nem os advogados. Eles até podem, as partes, tanto quanto os advogados, podem indicar ao juiz um perito que já seja conhecido deles. Mas a nomeação fica a cargo do magistrado. Ok? Então, isso é muito importante saber essa diferença. O advogado, as partes não podem, estão proibidas de indicar o perito? Não, de forma alguma. Eles podem indicar e podem pedir para o juiz aceitar aquele profissional. Nada impede. Agora, quem nomeia é o juiz. Então, é isso aí. Ele dá o despacho no processo e aí o perito toma conhecimento que foi nomeado. Após receber esse comunicado no processo, se ele for eletrônico, você vai visualizar lá no site do tribunal. Esses detalhes aí do site do tribunal, a gente vai explicar melhor lá no tópico de processo eletrônico, que a gente vai ter aqui no curso também. Se o processo ainda for físico, um funcionário do cartório ligará avisando ou enviará um e-mail. É isso aí, quando o processo é físico, geralmente o funcionário do cartório vai te dar um telefonema ou então vai te mandar um e-mail dizendo que você foi nomeado para aquele processo. O Código de Processo Civil vigente buscou regular minimamente a questão da nomeação de peritos, segundo qualificação técnica e cadastros. Entretanto, os juízes têm liberdade para a escolha do perito, pois além da necessária especialização, segundo o caso concreto, é fundamental a relação de confiança do juiz quanto à idoneidade e à imparcialidade de seu auxiliar.
Então, isso aí eu já havia comentado em outro vídeo com vocês, é que o juiz, ele geralmente recorre à planilha onde está o cadastro de perícia do Tribunal de Justiça. A divisão de perícia do Tribunal de Justiça tem lá a planilha de todos os peritos que estão habilitados a poder trabalhar com essa função. Então, geralmente, ele recorre a essa planilha. Porém, a maior parte dos juízes já conhecem seus peritos, já tem confiança neles, às vezes é um profissional já conhecido, que já trabalhou com eles em alguma situação. Então, é isso que está dizendo aí. E a lei permite com que o juiz trabalhe com alguém da confiança dele. Agora vamos aí entrar em alguns artigos do Código de Processo Civil para a gente ver que tudo que está colocado como regulamentação para função de perito sai do Código de Processo Civil. E é o Código de Processo Civil que o perito deve seguir para ter como parâmetro o que ele pode e o não pode fazer. Então, vamos ver aí CPC, artigo 156, parágrafo 1º. Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Parágrafo 2º. Para a formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil para indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados. Parágrafo 3º. Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados. Parágrafo 4º. Para verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição, nos termos dos artigos 148 e 467, o órgão técnico ou científico nomeado para a realização da perícia informará ao juiz os nomes e os dados de qualificação dos profissionais que participarão da atividade. Parágrafo 5º. Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia. Isso aí é quando o juiz nomear no lugar de um profissional liberal, ele vai nomear um órgão técnico ou científico. Então, quando ele nomear um órgão técnico ou científico, esse órgão vai ter que informar os nomes e os dados dos profissionais que vão atuar na perícia, ok? Então, isso aí é o artigo 156 do Código de Processo Civil, regulamentando como pode ser a nomeação desses peritos, né? Através do cadastro, ou então através de conhecimento pela Defensoria Pública, Ministério Público, enfim, todas essas formas que são possíveis. Isso eu já comentei com vocês. Do cadastro, enfim. A escolha pode ser livre também, um profissional que ele conheça. Isso aí a gente já comentou antes. O perito é um auxiliar do juiz de muita importância, como personagem influente para a justa solução da causa. Sendo assim, ele é submetido às mesmas hipóteses de impedimento e suspeição aplicáveis ao juiz de direito, evitando-se atuação tendenciosa na solução das causas. Então, o perito está sujeito às mesmíssimas restrições do juiz, pessoal. Por exemplo, se o juiz não pode nomear
um perito ou qualquer outro auxiliar dele que tenha parentesco até 4º grau, por exemplo. Essa é uma situação. O perito também, ele tem uma série de restrições também, como, por exemplo, atuar em um caso onde uma das partes já seja conhecida dele e já tenha tido problemas com ele, tanto judicial quanto extrajudicial. Esse perito não vai ser considerado como imparcial nessa perícia, porque ele já tem uma predisposição e uma má vontade com uma das partes. Então, tanto o perito quanto o juiz, eles ficam restritos nesse tipo de situação, entre outras. Artigo 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição. Inciso 2º, aos auxiliares da Justiça. Se estas causas não forem conhecidas do juiz, cabe ao perito, sob a ética esperada, excusar-se do encargo indicando o motivo. Artigo 157. O perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz, empregando toda a sua diligência, podendo excusar-se do encargo, alegando motivo legítimo. Parágrafo 1º. A escusa será apresentada no prazo de 15 dias, contado da intimação, da suspeição ou do impedimento superveniente, sob pena de renúncia ao direito a alegá-la. Se não o fizer, qualquer interessado poderá impugnar a nomeação. Então, isso aí também eu já falei no outro vídeo com vocês. A gente agora está lendo ele aqui no Código de Processo Civil, que esses prazos não saíram da cabeça de ninguém não, viu, pessoal? Todos esses prazos estão mencionados aí no Código de Processo Civil. Artigo 467. O perito pode excusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição. Parágrafo único. O juiz, ao aceitar a escusa ou ao julgar procedente a impugnação, nomeará novo perito. Bom, no caso do perito dizer que não pode atuar no processo ou haver algum tipo de impugnação por uma das partes, por qualquer motivo desses que eu já tenha comentado com vocês que pode existir, o juiz pode nomear um novo perito sem problemas nenhum. Artigo 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Capítulo 1º. Incumbe às partes, dentro de 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, inciso 1º, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso. Inciso 2º, indicar assistente técnico. Inciso 3º, apresentar quesitos. Quando o perito é designado, abre-se às partes o prazo para a formulação de quesitos. Somente com a oferta dos quesitos, o perito terá como avaliar a extensão do trabalho e se os seus conhecimentos técnicos são suficientes à realização da perícia ou se haverá necessidade de atuação de outra especialidade. Exemplo, lesões físicas diversas e que envolvam restauração em odontologia. Então, o perito não pode apresentar a sua proposta de honorários enquanto os quesitos das partes não estiverem presentes no processo. Viu, pessoal? Isso é muito importante. Por quê? Porque se vocês apresentam uma proposta de honorários sem a presença dos quesitos no processo, vocês não vão ter como mensurar as horas de trabalho e a complexidade do trabalho, porque é através dos quesitos, dependendo das perguntas e dos questionamentos que serão feitos pelas partes, é que vai dar para se ter noção do tempo e da complexidade da perícia, ok? Então, não deve nunca apresentar proposta de honorários sem antes estar e ler os quesitos no processo. E está dizendo aí que também você pode verificar, na hora que você for ler lá os quesitos, você pode verificar
que, de repente, aquele objeto, aquele processo, por exemplo, no caso do arquiteto, não envolve somente a construção civil, pode ter ali dentro também questões relacionadas, por exemplo, ao elevador da construção. Bom, quem seria indicado para ajudar o arquiteto nessa perícia? Um engenheiro mecânico. Então, o arquiteto pode ou colocar o nome desse engenheiro mecânico também no processo, como sendo perito também, ou ele pode simplesmente, por conta dele próprio, extrajudicialmente, pedir ajuda para esse engenheiro mecânico, o engenheiro mecânico passar para ele esse laudo de forma privada e o arquiteto coloca isso tudo junto com o laudo dele no processo. Essas duas maneiras são aceitáveis. Quais as consequências da perda de prazo de escusa ou laudo? O perito deve cuidar para que a sua atuação no processo seja sempre tempestiva, especialmente para a hipótese de recusar o encargo ou aceitar. Se o perito silenciar sobre a escusa ou causar paralisação indevida do processo por demora na entrega do laudo, além de ser sumariamente substituído, poderá ser responsabilizado com imposição de multa civil pelo juiz, além de ser expedido ofício ao órgão de classe para apuração de infração dos deveres profissionais. Então, é aquilo que eu falei para vocês no vídeo passado. Os prazos precisam ser levados a sério. Quando se ver que não vai dar para cumprir aquele prazo estipulado, precisa que se faça uma petição ao juiz explicando o porquê você precisará de mais tempo. Isso é muito importante. Se você silenciar e não avisar ao juiz que não vai ter como entregar naquele prazo, você vai ter problema e olha aí, ó, multa que você vai ter que pagar, além de uma advertência que você vai levar, inclusive, no órgão de classe. Então, é muito importante, toda vez que observar que o prazo não pode ser cumprido, precisa-se fazer uma petição avisando e explicando e fundamentando ao juiz que aquele prazo não será suficiente. Inciso 2º, sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado. Capítulo 1º, no caso previsto no inciso 2º, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo ainda impor multa ao perito, fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no processo. Capítulo 2º, o perito substituído restituirá no prazo de 15 dias os valores recebidos pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo prazo de até 5 anos. Capítulo 3º, não ocorrendo a restituição voluntária de que trata o capítulo 2º, a parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários poderá promover execução contra o perito na forma dos artigos 513 e seguintes deste Código, com fundamento na decisão que determinar a devolução do numerário. Olha só o problema, viu, pessoal? Então, esses aí são os artigos, esses últimos aí que nós vimos, as sanções, né, que o perito sofre caso ele não cumpra os prazos estabelecidos. Então, mais uma vez eu volto a dizer, isso é uma grande responsabilidade e é preciso que fique atento aos prazos e toda vez não vai dar para fazer naquele prazo, é preciso que se comunique o juiz com antecedência, através sempre de petição. É isso mesmo. Vamos agora entender um pouquinho sobre o símbolo do direito. Vamos lá. O símbolo para parágrafo é esse aí, que parece 2 S's entrelaçados. O símbolo corresponde a 2 S's entrelaçados iniciais da expressão latina signum sectionis, em português, sinal de seção ou sinal de corte. Num texto jurídico, o parágrafo é um desdobramento de determinado artigo.
podendo complementar o texto do caput, indicar exceções, etc. Bom, isso aí causa muita confusão. Eu mesma, antigamente, confundia isso aí com o inciso. Eu cismava que esse símbolo aí era de inciso. E até eu conseguir botar na minha cabeça que esse aí era parágrafo foi complicado. Bom, mas até hoje, de vez em quando, meu cérebro me prega assim umas peças e eu ainda leio trocado. Se isso acontecer em algum vídeo aí, vocês desconsiderem. O certo é, esses dois S's entrelaçados é parágrafo, ok, pessoal? Então, não confundam e gravem isso aí, porque isso assim é o básico, né? A gente vai ler o Código de Processo Civil e aparece o tempo todo parágrafo e inciso, nós precisamos saber a diferença. Apesar, volto a dizer, nós não somos da área de direito, não precisamos ser expert em direito, mas assim são conhecimentos básicos, né, que eu estou passando aqui, que é para a gente não ficar falando coisa errada desnecessariamente, ok? Agora vamos ver um inciso. O inciso é representado sempre por algarismo romano, 1, 2, 3, 4, etc. O artigo é ART ou ART com letra minúscula. Se fala artigo 1º ou artigo 1, até o 10. Após o 10 se fala artigo 10, 11, 12, 13. Entenderam? A gente só pode falar artigo 1º, 2º, 3º até o número 10. Do 10 em diante tem que ser 10, 11, 12. Não pode falar artigo 10º, artigo 11º. Ok? O parágrafo é a mesma coisa, é parágrafo 1º, 2º ou parágrafo 1, 2 até o 10. Do 10 em diante só pode falar 10, 11, 12, não pode falar parágrafo 10º, parágrafo 11º, parágrafo 12º, ok? Só pode falar 1º, 2º até o 10. Do 10 em diante só pode falar 10, 11, 12, ok? Até o 10 você pode falar das duas formas. Isso serve tanto para o parágrafo quanto para o artigo, ok? Então é isso aí. Esse aí é o inciso sempre em algarismo romano e o parágrafo são os dois S's entrelaçados. Não confundam. E então essa foi a informação que eu achei assim fundamental, porque é uma coisa que causa bastante confusão e agora vocês não vão errar mais, ok? Então, a nossa aula de hoje termina aqui nesse slide. Ela foi um pouquinho monótona, porque ela hoje foi em cima do Código de Processo Civil, mas é necessário, vocês precisam conhecer. Então, até o próximo encontro. Bye, bye. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de sair sem deixar o seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no meu canal, compartilhe o vídeo para todo mundo que se interessa por perícia técnica judicial e não esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem sempre as notificações de novos vídeos, ok? Até o próximo encontro. Bye, bye.